Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 10 de novembro de 2022, 16 de Reshivan do ano 5783. À tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana. A nossa paraxá da semana é Vayierá, e ele apareceu, falando a respeito de, depois que Avraham fez a circuncisão, a Brit Milá, Deus apareceu a ele de uma forma mais intensa. Então, nós temos aí a nossa paraxá da semana. Hoje é o quinto dia para o Shabat, o quinto dia da semana. Então, nós estamos na nossa quinta aliá, a nossa quinta leitura da semana. Nós estamos aí dentro das últimas 2 semanas sobre erga os olhos para o céu e clame a Deus, e Ele te ouvirá. É tempo de buscar e receber o socorro do único soberano dos mundos. Confie em Deus, pois Ele jamais deixa de responder aos que o busquem com sinceridade de coração. Mashiach, que seja para os nossos dias, e que seja para qualquer momento mesmo. Amém, amém. Então nós temos aí as nossas 2 semanas em que o momento crítico em que nosso país está passando é um momento realmente de levar as pessoas a olhar para cima, para os céus, e realmente buscar em Deus o único Redentor, o único Salvador, e elevar a Ele as nossas preces, buscar a sua face, para que realmente Ele venha trazer shalom, paz, tranquilidade, serenidade, às pessoas, para que possam realmente estarem aí de uma forma tranquila, por assim dizer, para não tomarem qualquer atitude abrupta ou uma atitude violenta ou algo semelhante, mas possa realmente estar em shalom, em tranquilidade, serenidade, e sempre recebendo de Deus a orientação devida para as decisões que devem ser tomadas. E, sem sombra de dúvidas, como filhos de Deus, buscando a sua face, para que nós possamos ser ouvidos por Deus e Ele possa responder às nossas preces. A nossa prece de hoje está no Salmo de número 102. Nós vamos ler alguns versos aqui do Salmo 102 para fortalecer Emuná e Bitachon, que significa fé e confiança em Deus. Como nós temos aí 29 versículos no Salmo 102, vamos ler alguns versos e depois aí você pode ler mais completamente como uma prece a Hashem. Então a nossa prece de hoje, em favor do nosso Brasil e do nosso povo, o povo brasileiro, então fica esta prece aqui, Salmo 102. Uma prece de um oprimido, quando se sente desfalecer e derrama ante o Eterno a sua súplica. Ó Eterno, ouve minha prece e permita que te alcance o meu clamor. Não ocultes de mim tua face no dia da minha aflição, e sim, inclina para mim teu ouvido. Atende-me prontamente quando eu te invocar. Pois como fumaça se esvaem meus dias, e como se estivessem expostos ao fogo, se ressecam meus ossos. Como a relva abatida pelo calor do sol, está murcho meu coração, esqueço até de comer meu pão. De tanto me desgastar em suspiros, colou-se minha pele em meus ossos. Sinto-me como uma ave no deserto, como um pássaro que só encontra ruínas. Sim, estou insone, e me assemelho a um solitário pássaro no telhado. Afrontam-me todos os dias meus inimigos, e meus detratores
usam meu nome para praguejar. Comi cinzas como se fora pão, lágrimas se misturam com o que bebo, por causa de tua indignação e de tua ira. Tu me elevaste e depois me precipitaste ao chão. Como sombra passageira são meus dias, e como a erva murcha ressequei. Mas tu, ó Eterno, para sempre estarás perante nós entronizado, e por todas as gerações não deixará teu nome de ser lembrado. Certamente erguer-te-ás e demonstrará tua piedade para com Sião, porque há de chegar o tempo de favorecê-la, há de chegar a época para isto estabelecida. Pois teus servos amam até as pedras de suas cidades destruídas e a poeira de seus caminhos arruinados. Então as nações temerão o nome do Eterno e todos os reis da terra a sua glória. Pois o Eterno terá reconstruído de Sião e se manifestado em toda a sua glória. Voltou-se para a oração do desvalido e não desprezou as suas preces. Implorei então, meu Deus, não me leves desta vida na metade dos meus dias, ó tu, cujos anos perduram através das gerações por toda a eternidade. Criaste a terra e os céus, são obras de tuas mãos. Eles talvez perecerão, mas tu subsistirás eternamente. Como uma roupa que envelhece, eles se desgastarão. Como se troca uma vestimenta, tu os substituirás e eles terão passado. Tu, porém, és e sempre serás o mesmo. E incontáveis são os teus anos. Os filhos de teus servos farás habitar em segurança, e ante ti sua descendência certamente há de subsistir. Então, amados, nessa prece aqui, do Salmo 102, é que traz para nós a prece de um aflito, de um oprimido. Então, nesses momentos difíceis, que o nosso povo, a nossa nação está passando, um momento de grande aflição, de grande opressão, em que está acontecendo, que nós possamos aí, sem sombra de dúvidas, estarmos cada vez mais focados em Hashem. Pois só dele vem a verdadeira resposta, a verdadeira bênção, só dele vem a verdadeira salvação. Por isso que a nossa prece chegue ao trono da graça de Hashem para fazer com que realmente possamos contemplar as respostas, as maravilhas, as bênçãos do nosso Eterno em favor realmente do nosso povo. Ok? Baruch Hashem. O nosso shalom de hoje vai para o Leandro Rodrigues de Apuiarés, lá no Ceará. O José Renato Brasil Pinheiro, o Wanderson Herculano da Silva, de Campina Grande, Paraíba, o casal Maristela Maciel e Ronaldo Pereira, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais, o David Nascimento, de Salvador, Bahia, Rafael Vale, lá de Brasília, Gilvan Freire Lima, da cidade de Paulo Afonso, Bahia, Ionésio Antônio da Silva, Nagai Silva, lá de Rio Branco, no Acre, Baruch Hashem. Estamos aí com a Cibele Ludmila, para um mundo melhor, lá de Lisboa, Portugal, Baruch Hashem. Estamos aí com a Nair Pereira Vedovoto Pereira, A Nair Pereira é de Manaus, É isso mesmo, Nair? Me corrija aí, se eu estiver errado. A Carla de Costa, de Barra Velha, Santa Catarina. A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal. A Luciana Rodrigues, lá de
a Luciana Rodrigues de Marília, que é a nossa região de Bauru, né? A Nair Pereira Vedovoto de Suzano, né? Grande São Paulo. Nossa, que mudança que eu fiz, hein? Meu Deus, mudou muito para longe, voltou rapidamente. Baruch Hashem, né? Então, quem mais está por aí? Vamos ver. Ok. Hoje, como é o quinto dia da semana, então nós estamos na nossa quinta leitura. Está no capítulo 21 de Bereshit, né, Gênesis, e é do verso 5 ao 21. Então ontem nós começamos, né, o capítulo 21, né, a partir do verso 1, obviamente. Deus concedeu especial providência a Sará, e ele lembrou-se da sua promessa, e ela ficou grávida, e deu à luz a seu filho para Avraham. Foi exatamente na época que foi predito, né, através dos anjos. Então Avraham deu o nome ao seu filho de Yitzhak, a quem Sara tinha dado à luz. Quando seu filho Yitzhak tinha 8 dias de idade, Avraham fez a Brit Milá, como Deus lhe havia ordenado. Avraham tinha 100 anos de idade quando seu filho Yitzhak nasceu. Sará disse, Deus deu-me riso, todos que ouvirem sobre isso alegrar-se-ão comigo. Ela disse, não fosse por Deus o Todo-Poderoso, quem poderia sequer sugerir a Avraham que Sará amamentaria filhos? Mas eis que dei à luz um filho em sua velhice. A criança cresceu e foi desmamada após 24 meses, né, 2 anos. Avraham fez uma grande festa no dia em que Yitzhak foi desmamado e convidou todas as pessoas importantes daqueles dias naquela geração. Então, do verso 1 até o verso 8, nós temos aqui as questões referentes ao nascimento e a Brit Milá de Yitzhak, ok? Os nossos mestres falam para nós que, na realidade, o nascimento de Yitzhak foi um protótipo da influência judaica sobre as nações. Então, os nossos mestres, né, baseado no Likutei Sichot, volume 35, página 96, então eles nos comentam da seguinte forma, né, segundo o ensinamento racídico, que influenciar as nações do mundo a servirem ao Deus único é um aspecto fundamental do judaísmo. Tanto os efeitos ativos quanto os passivos da influência judaica são evidentes em cada época. Primeiramente, aqui uma coisa que nós precisamos observar. A influência judaica sobre as nações não é para a conversão ao judaísmo. Aliás, as próprias lideranças judaicas, elas não incentivam ninguém a fazer conversão ao judaísmo. O que realmente se trata aqui, e que foi a missão que Deus deu, de fato, né, ao povo judeu, é influenciar as nações do mundo a servirem o Deus único, e que é esse aspecto fundamental realmente da vivência do povo judeu com referência às nações. Então, de fato aí, né, a questão judaica não é estimulado a conversão ao judaísmo. Isso daí chama-se o tal de proselitismo, entendeu? Todo mundo entende sobre esse aspecto aí. O que é proselitismo? Tirar alguém de uma religião e entrar em outra religião, né? Então, o judaísmo não é isso. A influência judaica é fazer com que as nações tenham conhecimento do único Deus, do único Criador, do único Redentor, do único Salvador. Ponto. Tanto a Torá ou o Pentateuco, como queira, falam a respeito deste único Deus. Assim como também os profetas, assim como os demais escritos do Tanakh,
as Sagradas Escrituras. Salmos abundantemente fala do único Deus, o único Salvador, o único Redentor e etc. e tal. Então, esse aspecto é um aspecto que o povo judeu, através das gerações, tem como tarefa influenciar as nações no sentido de crer, confiar e servir ao único Deus. Ponto. Então, dentro desse sentido aqui, os ensinamentos racídicos nos falam que em cada geração ou em cada época, né, o sentido é exatamente isso, influenciar as nações para crer no único Deus. Então, com o nascimento de Yitzhak, né, foi a primeira pessoa a nascer como judeu. Então, Yitzhak, ele foi o primeiro judeu nascendo judeu. Abraham, ele se torna judeu plenamente quando ele faz a Brit Milá. Quando ele faz a Brit Milá, ele se torna judeu. Ok? Mas quando Yitzhak nasce, então aqui nós temos, segundo os ensinamentos racídicos, nós temos aqui o nascimento do primeiro judeu. 100% judeu. É isso que nos mostra o nascimento de Yitzhak. Assim, o seu nascimento está, de fato, associado a uma influência positiva sobre as nações, sobre os não-judeus. Sará teve um efeito passivo. Os milagres simplesmente a rodearam. Abraham desempenhou um papel mais ativo ao gerar nações não judias, né? Então, nós temos aí Sará, né? Realmente os milagres que contornaram Sara, envolveram a vida de Sara. E também com referência a Abraão, né? O seu papel importante entre as nações, certo? Rambam, Maimônides, ele escreve que até mesmo em nossa época, o povo judeu tem a obrigação de compelir os não-judeus a observarem as 7 leis de Noar, conforme Rambam escreveu no seu livro Ilhot Melachim 8, verso 10. Obviamente, isso requer um esforço ativo de educar as nações, realçando a importância das mitzvot, dos mandamentos pertinentes a elas, às nações, aos não-judeus. Por isso, as 7 leis de Noar, as 7 leis universais. Porém, podemos concluir das palavras de Rambam que isso é sucedido por uma segunda fase passiva em que os não-judeus alcançam uma percepção mais aprimorada, né, do código de Noar por eles mesmos, sem a contribuição direta do povo judeu. Esse aspecto aqui que Rambam, Maimônides cita, é exatamente os não-judeus entre as nações sendo despertados para o monoteísmo, o verdadeiro monoteísmo bíblico, o monoteísmo dos 5 primeiros livros da Bíblia, da Torá, o monoteísmo em que os 5 primeiros livros da Bíblia veio trazer ao conhecimento dos seres humanos o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Então, aqui nesse aspecto, Maimônides está dizendo que os não-judeus, eles venham ter essa percepção do único Deus e procuram realmente conhecer este único Deus. E aí eles começam realmente, à semelhança de Abraham, de outrora, né, antes de se tornar um judeu, ainda na casa de seu pai, quando ele contemplou, né, os céus durante o dia e durante a noite. E ele chegou a uma conclusão lógica de que há, de fato, um Deus que está acima de tudo e de todos, e que não eram os deuses que o seu pai fabricava, que tinha construído, criado tudo isso que havia nos céus, que ele via durante o dia, nos céus que ele via durante a noite, e a própria formação da terra.
né? Então, nesse sentido, Abraão, ele de fato traz essa influência para as nações, né? As pessoas terem uma percepção, né? Alguma coisa lhe chama a atenção na sua mente, nas suas emoções, né? E tanto é que muitos hoje, que estamos aí vivenciando o movimento Benei-Noor, a grande parte chegou aqui através dessa percepção. Recebeu o mundo religioso secular, ou dos seus pais, ou através de um envolvimento nas questões evangélicas cristãs, né? E à medida que foi estudando, foi entregando-se com um coração sincero diante de Deus, Deus foi mostrando para as pessoas, como mostrou para nós, né? Foi mostrando assim que havia algo mais elevado para conhecermos. Que de fato havia um conhecimento maior sobre Deus que nós precisávamos buscar. Então, uma grande parte hoje, dentro do movimento Benei-Noor Brasil, com a liderança do nosso Rav Yaffa Gerenstades, da Sinagoga Rabá de Brooklyn, São Paulo, né, realmente chegou nessa posição atual através disso, uma percepção pessoal. Então é isso que Rambam está fazendo aqui, né? Então nós temos mérito junto a Deus realmente de podermos sair dos caminhos anteriores e adentrarmos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica na continuidade da nossa jornada monoteísta. Então é isso que Rambam está falando. Então, diante de Hashem, né, ele nos concedeu a graça de podermos ter realmente essa questão de mérito, ok? Uma outra questão que nós temos aqui, que o pensamento racídico traz para nós, exatamente os dias de Mashiach. Os dias de Mashiach começa com os esforços ativos de Mashiach para o aperfeiçoamento do mundo, incluindo seu trabalho junto aos não-judeus, né? Então, ele consertará o mundo inteiro, os 4 reinos, na continuidade do que Rambam escreveu lá em Hilchot Melachim, né? Capítulo agora 11 e o verso 4. Então, nessa continuidade, né, Maimônides vem trazendo isso daqui, né? Os dias de Mashiach, a era messiânica, nesse sentido de que realmente Mashiach, ele vai aperfeiçoar não somente o povo e a terra de Israel, mas ele também vai, de fato, aperfeiçoar os 4 reinos, o vegetal, mineral, o animal e o humano, bem como, né, ele vai também trazer o aperfeiçoamento das nações. Então ele não vai ficar limitado ao povo judeu e à terra de Israel. Ele vai até os 4 ventos do nosso planeta. Ou seja, realmente aperfeiçoando, fazendo retificação, correção de todas as coisas. Também nós temos aí dentro dos dias de Mashiach, né, em algum ponto isso se reverterá na elevada redenção, onde não-judeus estudarão a sabedoria de Deus por eles mesmos, sem a contribuição direta de Mashiach, como afirma Rambam, Maimônides, no mesmo livro, né, Hilchot Melachim, agora no capítulo 12, verso 5, onde diz: o mundo inteiro somente se ocupará de conhecer a Deus, né, sem a necessidade da intervenção direta de Mashiach, né? Então, nessa visão aqui, Maimônides, ele está falando que nos dias de Mashiach, né, Mashiach, ele vai começar essa retificação nos 4 reinos, mas ele vai começar primeiramente com o povo judeu e a terra de Israel. Então, isso será como que, no bom sentido, né, não como um tsunami destrutivo, né? Mas no bom sentido. Será um tsunami de bem, de bonança, de paz, de shalom, né? Colocando finalmente, né,
por assim dizer, né, a eliminação de todo e qualquer tipo de adversidade, animosidade entre pessoas, entre nações, né? Então, as nações, elas serão retificadas, elas serão corrigidas junto com os 4 reinos, né? Então, nesse sentido, para entendermos esta onda, ela será o quê? O espírito de Mashiach, por assim dizer, ou a alma de Mashiach, sendo expandida nos 4 ventos do planeta. Então as nações, assim como o povo judeu, a terra de Israel, estarão se entregando cada vez mais ao estudo da Torá e ao estudo do conhecimento da sabedoria divina. Então isso será realmente, no bom sentido, um grande contágio, né? As nações serão contagiadas por esse mesmo espírito, né? De buscar mais e mais, de forma muito mais elevada, o conhecimento de Deus e o servir a Deus, né? Então é nesse sentido que os nossos mestres trazem para nós, com referência ao nascimento de Yitzhak, né? Uma grande influência judaica entre as nações, não somente até a revelação do justo Mashiach, né? Mas também, principalmente, nos dias de Mashiach. Ok? Sará, para dar à luz a Yitzhak, realmente aconteceram milagres na vida de Sará. Então, comentando rapidamente, né, sobre a questão dos milagres em torno de Sará, a mãe de Yitzhak e a esposa de Avraham. Quando os anjos, eles foram e anunciaram, né, 3 anjos, um anjo foi anunciar o nascimento de Yitzhak, outro anjo para destruir Sodoma e Gomorra, e outro anjo para salvar Lot, como vimos ontem, ok? Dentro desse aspecto, quando o anjo encarregado realmente de anunciar o nascimento de Yitzhak, então o que aconteceu? Primeiramente, Sará, ao ouvir, né, esta boa notícia, ela riu, né? E quando ela riu, ela imediatamente ela foi repreendida, né? No sentido que não precisava rir, porque para Deus não existe nada impossível ou de se fazer. Então, nesse sentido aí, nós temos aí a questão dos anjos, né? Que levaram de fato estas notícias, né? Para Avraham, Sara, e também a promessa sobre a questão de Lot, ok? Então, quando Sará, ela riu, viu a reação, né, daquele homem, né, que era um anjo, falando para, repreendendo ela nesse sentido aí, porque o rir, né, mas num tom assim, no bom sentido falando, né, como um descrédito, né, não tem como, né, ela já tinha passado do tempo da sua fertilidade, então ela simplesmente não tem como isso acontecer. Então foi assim um riso no sentido de descrédito, né? Logo em seguida que ela é repreendida, não, eu não ri, que não sei o que lá. Então o que aconteceu com Sará? Naquele momento, Sará viu que todo o seu corpo foi transformado. O corpo dela rejuvenesceu. E não ficou apenas no rejuvenescimento do corpo. A regra mensal de Sará começou a acontecer exatamente naquele momento. Então ela teve a confirmação de que aquilo era de fato uma mensagem divina, porque ela sentiu o seu corpo rejuvenescer e ela sentiu realmente o momento em que a sua regra mensal começou
acontecer naquele momento. Então ela percebeu de fato que ali estava se cumprindo realmente a promessa divina. Quando chega a época do nascimento, né, que nós estamos vendo aqui, do verso 1 até o verso 8 do capítulo 21, então nos fala que Yitzhak nasceu, no 8º dia foi feito a Brit Milá. Então aqui está o primeiro judeu 100% natural, né? Então garantia judaica, 100% garantido judaico, né? O primeiro judeu completo, né? Então era com 8 dias de idade foi feito a Brit Milá. A Brit Milá de Yitzhak traz para nós algumas mensagens dentro desse aspecto aqui. A Brit Milá, segundo os ensinamentos racídicos, os nossos mestres falam que a Brit Milá é um presente de Deus. Quando Abraham fez a Brit Milá, ele tinha 99 anos. Quando Ismael foi feito a sua Brit Milá, ele tinha 13 anos. Então, de uma forma bem simples, o que os nossos mestres explicam, Abraham e Ismael, eles simplesmente decidiram fazer a Brit Milá. Enquanto que Yitzhak, com 8 dias, ele não tinha o poder de decisão. Mas Abraham e Sara sabiam que era uma mitzvah de Hashem. Então foram e fizeram a Brit Milá em Yitzhak com 8 dias. Como os nossos mestres falam que de fato a circuncisão é um presente, é uma dádiva divina, enquanto que Ismael e Abraham, ao fazerem a Brit Milá, eles fizeram por uma questão de mérito, eles foram abençoados. Mas Yitzhak, ele não tinha mérito nenhum. Então, nesse sentido, os nossos mestres dizem que o presente de Deus para Yitzhak foi 100% um presente dos céus, um presente divino, e não baseado em méritos. No caso de Abraham e Ismael, eles decidiram. Eles decidiram. É o caso que nós vamos ver mais para frente, né? Com a questão do nascimento de Yaakov e Esaú. Esav não foi circuncidado no 8º dia. Por quê? Porque ele era vermelho. E Yitzhak ficou, assim, antecipando, né? Yitzhak ficou com receio de fazer a Brit Milá em Esav. E como ele era muito vermelho, então, assim, ele achava que haveria uma hemorragia e que não se estancaria essa hemorragia, porque ele era vermelho, então ele achava que tinha sangue demais em Esav. Então ele foi para o plano B, né, o plano de Ismael. Então ele esperou Esav chegar aos 13 anos para fazer a Brit Milá. Mas aí Esav não quis fazer. Aí Esav não fez a Brit Milá, entendeu? Enquanto que Yaakov, né, teve a sua Brit Milá de forma muito abençoada, que vamos ver com os seus detalhes, tanto Yaakov quanto a questão de Esav, ok? Apenas antecipando essa questão sobre Brit Milá. Então, Ismael ainda teve mérito porque ele concordou em fazer a Brit Milá. E depois nós vamos ver aqui, na sequência, né, o desafio de Ismael com Yitzhak. Né? Ismael, ele zomba de Yitzhak, dizendo que ele fez a Brit Milá de livre e espontânea vontade, enquanto que Yitzhak,
ele não decidiu nada, decidiram por ele. E segundo a Mishnah, diz que Yitzhak, ele fala para Ismael, ele fala assim, não importa isso, porque a qualquer momento que Deus queira que eu faça algo que seja necessário, até mesmo de dar a minha própria vida, eu o farei. Então, justamente nesta palavra que vem depois o atamento de Yitzhak, mostrando para não somente Ismael, porque Ismael estava acompanhando Abraham no atamento, na Akedah de Yitzhak, ele viu que Yitzhak, ele voluntariamente estava entregando a sua vida. Ele presenciou, de fato, o que Yitzhak tinha lhe dito algum tempo atrás, que se fosse preciso dar a vida para santificar o nome de Deus, ele o faria. E ali estava aquele momento. Então, nós vemos aí exatamente essa questão. Então, a Brit Milá é um presente de Deus para o povo judeu. A Brit Milá, a circuncisão, ok? E Yitzhak nos traz realmente essa graça, esse aprendizado sobre a questão da circuncisão. Outras coisas que se seguiram, né, aos milagres envolvendo Sará. Então nós temos aí no versículo 7, em que nos fala sobre, do capítulo 21 de Gênesis, onde nos fala aí que Sará amamentaria filhos ainda, né? Ela estava já com 100 anos, né? E o seu corpo rejuvenesceu, as suas regras retornaram, ela ficou grávida, deu à luz a Yitzhak, né? Então aqui vem aquela questão, né, do riso de Sará, né? Então esse riso de Sará também era um riso em que no outro campo, né, de uma visão mais espiritual, então as pessoas em torno de Abraham e Sará, né, naqueles dias, quando souberam, né, ou quando saberiam, né, da questão de Sará ter um filho, né, todos ririam, porque de fato viam que Sará já tinha perdido seu tempo de fertilidade, né? E então não tem como isso daí. Então o que acontece para se comprovar como que Deus age para fazer com que de fato as pessoas venham glorificar a Deus e vejam que pessoas, né, que se colocam à mercê de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado, honrado e glorificado, e Deus seja adorado como deve ser, com toda a reverência, respeito. Então, Deus ele prepara todo o campo, à medida que as pessoas vão se colocando à sua mercê para fazer a sua vontade. Então, de fato, né, como vimos a questão do teatro, Deus é aquele que monta o script, né? E então ele faz com que as coisas venham a acontecer. Então Sará fica grávida, dá a luz a Yitzhak, ao 8º dia vem a Brit Milá, e agora depois de 2 anos é o momento do de ser desmamado, né? Então Yitzhak será desmamado agora com 2 anos. E aí então Abraham faz uma grande festa, convida todas as pessoas ali da região, né? Desde as mais simples até as mais importantes, e segundo os nossos mestres pelo Talmud da Mishnah, nos fala que Sará fala para Abraham avisar os homens para que as suas esposas que têm filhos que estão mamando, que ainda não foram desmamados, para que elas tragam os seus filhos que estão mamando para a festa, né, em que Yitzhak é uma festa de comemoração que ele está sendo desmamado. Então chega o momento da festa, o grande dia, todo mundo se alegrando, mas
os olhos atentos ao filho de Sará. Será que realmente Sará, ela deu à luz esse filho? Será que realmente Sará ficou grávida? Será que isso daí não é adotivo, alguma coisa? Né? Então aí o que acontece? Acontece que como ela pediu para que as mães que estavam com crianças mamando, então ela começou a amamentar os filhos daquelas mulheres. E foi uma grande quantidade em que ela deu de mamar para muitas e muitas crianças que ainda estão se alimentando no peito de sua mãe. Então aí se cumpre mais uma palavra no sentido de que Sara dá de mamar a muitos filhos. Então aí quando acontece isso, então fica aquela questão, né? Mas será que esse filho é de Avraham ou é de Avimelech, de Gerar? Lembra que Avimelech de Gerar levou Sara sequestrada? E ele tentou, né, coabitar com ela de forma marital e Sara mandava o anjo, breca ele aí. Se ele forçar a barra, dá uma surra nele. E toda vez que o rei de Gerar, Avimelech, queria tocá-la, então ele levava uma boa surra do anjo de Sara, né? Aí depois de apanhar algumas vezes e não conseguindo tocar nela, então ele disse, espera aí. E aí começou algumas pragas, né? Então aí o rei de Gerar disse, epá, tem alguma coisa aí. Ela tem uma proteção especial. Essa mulher não é solteira, ela é casada. E Avraham é o marido dela. E aí onde que chama Avraham, devolve Sará, dá presentes, etc. e tal, proteção para que eles não sejam tocados. Avraham não seja morto e Sará não seja tocada por ninguém, ok? Então aí agora, já solucionado uma dúvida, o filho é dela mesmo, aí as mulheres viram que ela estava amamentando muitas dezenas de crianças naquela festividade, né, do desmamar do Yitzhak, ok? E aí, então vem a segunda dúvida, é filho de Avimelech ou é filho de Avraham? E aí então, né, outro milagre acontece. Yitzhak com 2 anos de idade, todo o seu aspecto facial era como um xerox de Avraham. Era olhar a face de Avraham e olhar a face de Yitzhak, era a mesma face. Tanto é que Avraham e Yitzhak, né, eles, né, os dois juntos, né, depois do crescimento de Yitzhak, né, os dois juntos, ninguém sabia quem era o pai e quem era o filho, por causa da jovialidade que se mantinha tanto em Avraham como em Yitzhak. Então aí aconteceu outro milagre. Para tirar outra dúvida, toda a expressão de Yitzhak era a mesma expressão facial do seu pai Avraham. Então, amados, nós vemos aí como de fato Deus age, né? Como que Deus faz as coisas. Então aí, mais uma vez, confirmando a questão das nossas 2 semanas, dentro do aspecto do que nós estamos vivendo, a nossa nação e o nosso povo, o nosso irmão brasileiro está vivenciando. Então, confiar em Deus é o segredo do sucesso. Fé e confiança em Deus é o segredo da proteção e da certeza que as respostas às nossas preces Ele o fará o mais rápido possível. Nós não podemos perder o foco. E por isso a nossa prece de hoje, no início, foi o Salmo de número 102, ok? Então, é isso daí. A partir do versículo 9 do capítulo 21, né, até o versículo 20, capítulo 21, verso 9, até o versículo 21, nós temos aí um momento em que tem um entrave entre
Yitzhak, Ismael, entre Sará e Agar. E Avraham, ele fica no meio desse entrave e ele fica perdidinho, o que fazer? De um lado, tem ali Agar com o filho dele, Ismael, e do outro lado tem a sua esposa Sará e o seu filho Yitzhak. Yitzhak, ele convivia normalmente com Ismael. Não tinha maldade nenhuma. Porém, Sará, ela observava realmente as ações de Ismael com referência a Yitzhak. Como diz os nossos mestres, pelo Talmud, pela Mishnah, os ensinamentos da Torá oral, ok? E aí, então, Sará, ela observa que as ações negativas, destrutivas de Ismael, poderia influenciar negativamente o seu filho, Yitzhak. Sará, ela vê que Ismael, ele já desde cedo, ele apresentava os dotes de um arqueiro, né? E ele sempre estava com o seu arco e com a sua flecha. E ele usava a Yitzhak, né, colocando uma fruta sobre a sua cabeça, e ele ia praticar, entre aspas, tiro ao alvo, ou flecha ao alvo, né? E então Sará viu isso daí e ela percebeu que a ação de Ismael era, na realidade, para matar Yitzhak. Sem contar também as suas ações, né, nefastas, as suas ações destrutivas no campo da ética, da moral, da espiritualidade, praticando coisas totalmente contra a vontade divina, contra as 7 leis universais. Então, Sará chega para Avraham e diz para ele, né, como está aí no versículo número 10. Expulsa esta serva juntamente com o seu filho. O filho desta escrava não merece compartilhar nenhuma herança com aquele que é meu filho, nem com alguém tão íntegro como Yitzhak. E aí Avraham realmente ficou, como diz, né, no mato sem cachorro, né? Ou seja, ele ficou em apuros, né? De um lado, Agar e o seu filho Ismael. Do outro lado, a sua esposa Sará e o seu filho Yitzhak. Apesar que Avraham, ele via a tendência idólatra de Ismael, mas mesmo assim, ele ainda tinha aquele bom sentimento de que Ismael, ele poderia realmente convergir totalmente para o único Deus e servi-lo, né? Por isso que ele fala lá atrás, como vimos na aliá de ontem, né? Ismael, somente ele temer a Deus já é o suficiente. Seria o suficiente, né? Então, nesse sentido aqui, Avraham, ele via que a tendência de Ismael era idólatra, era negativa, mas ele não conseguia ver que ele estava sendo uma péssima influência para o filho da promessa, Yitzhak. Por isso Sara, que viu, né, e ela então chega para Avraham e fala sobre isso daí. Então, o que Avraham faz? Ele vai consultar a Deus. E agora, o que eu vou fazer? Então ele fala, vou consultar a Deus. Deus que vai me dar a resposta. Então, quando ele consulta a Deus, né, temos aí o verso 12 do capítulo 21, Deus disse a Avraham, não te aborreças por causa do menino e a tua escrava. Faz tudo que Sará te diz. Escuta a voz profética dela, porque teus verdadeiros descendentes virão de Yitzhak. Então, a resposta de Deus para Avraham foi esta. Ou seja, era para ele ouvir a voz de Sará. É aqui que entra a reflexão do nosso Rebbe Menachem Mendel, que vamos ver já já, né? Onde fala sobre o poder feminino.
E principalmente dentro dessa visão profética, aqui está a ação de Sará, que é uma ação profética para os últimos dias e para a redenção final, o poder feminino, a percepção muito elevada das mulheres dentro do campo espiritual. O que Abraão não viu, Sara viu. O que Abraão, apesar de toda a sua genialidade espiritual, ele não conseguiu enxergar que Ismael era uma influência ruim para Isaac. E isso poderia influenciar todas as gerações futuras. E Sara viu. E Sara vem de forma bem categórica, bem objetiva, e fala para Abraão: manda embora a escrava e o seu filho, porque ele não herdará absolutamente nada com o meu filho. E aí, quando ele tem a resposta de Deus, que é para ouvir a voz profética de Sará, e mandar de fato embora a Agar e o seu filho. E ao mesmo tempo Deus, ele dá tranquilidade e conforto para Abraão, dizendo: não se preocupe, de Ismael também haverá uma grande nação. E Ismael também teve 12 filhos e 12 tribos dentro do aspecto do próprio Oriente Médio, ok? Então Deus deu essa tranquilidade para Abraão, e Abraão, ele de fato coloca em andamento aquilo que Sará lhe pediu, ok? Então, nesse sentido, realmente Abraão, ele faz o desejo de Sará, e então, nesse sentido, ele realmente protege as profecias das futuras gerações, certo? E depois, nós temos aí um momento já no deserto em que Agar e o seu filho lá estão, acaba-se a água e ela coloca o filho a uma distância porque não quer ver a sua morte, né? E aí então nós temos aí o verso de número capítulo 21 e o verso de número 17. Deus ouviu o menino chorando, e um anjo de Deus chamou Agar do céu e lhe disse: o que é que há, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do menino lá onde ele está e julgou de acordo com este momento e não conforme o que ele está destinado a fazer. Aí ele mostra um poço, água, ela recolhe o menino, recolhe a água, ela acaba chegando ao seu destino, Segundo os sábios, ela retorna para a idolatria, para o Egito, ok? Então, nesse sentido, amados, aqui uma coisa a observar. Deus ouviu a voz do menino. Ele não ouviu a prece de Agar, melhor dizendo. Ele não ouviu o choro da mãe, mas ele ouviu o choro do menino, Então, mostrando que aquele momento é importante. Aqui nós temos uma visão de Techuvá. A visão da Techuvá, que significa é o momento em que a pessoa ela realmente converge para Deus, para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então Deus não contabiliza o mal, o pecado. Então Deus ouviu o choro do menino. Naquela configuração, naquele momento, aquela criança sem pecado, Deus ouviu o seu choro, responde a sua súplica, o seu clamor, e lhe dá ao fôlego de vida, ele permanece vivo, chega ao seu destino, e dele vem 12 nações que estão aí espalhadas por todo o Oriente Médio, ok? Então, Deus ouviu a voz do menino. Nos mostra exatamente o poder da Techuvá, ok? Que o momento da Techuvá, é um momento importante para cada ser humano, Então, o menino Ismael reflete isto, os não-judeus e a Techuvá. E na sequência, no encerramento da nossa aliá, então, confirma isso daí, que Deus abriu os olhos de Agar, ela viu o poço de água,
ela deu de beber à criança, encheu o seu odre, seguiu o seu destino, né? E Deus protegeu ela e o menino, e sem sombra de dúvidas, e nesse sentido, então, ali no deserto de Parã, eles, vamos dizer assim, retornaram à vida, né? E Agar, ela pega uma das mulheres do Egito e dá como esposa para com Ismael, ok? Agora vamos então na palavra-chave da nossa aliar, o poder feminino, em que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele diz assim: Abraham mudou-se de Hebron para a Filistia, quando chegou aos 100 anos de idade, e sua esposa Sara aos 90 anos, né? Abraão que tinha 100 anos e Sara 90 anos. O filho deles, Itzarraque, nasceu. Nesse meio tempo, né, o filho de Agar, Ismael, não se mostrou receptivo à educação moral que recebia de Abraham, por isso ele mencionou ali atrás, né, Ismael, só ele temer a Deus já seria o suficiente. Para prevenir que pudesse exercer uma má influência sobre Itzarraque, então Sará insistiu em que Abraham expulsasse a ele e a sua mãe. E ele ficou relutante em tomar essa atitude, mas Deus validou o julgamento de Sará. Então, quanto mais um profeta está sintonizado com assuntos relacionados ao mundo, maior é o grau de profecia. Como Abraham, em certo sentido, né, estava um pouco desligado dos assuntos seculares, ele não conseguia perceber a verdadeira negatividade de Ismael, né? Sará, ao contrário, como estava mais envolvida nas questões cotidianas, né, dona de casa, cuidar da casa, dos filhos, cuidar do marido, alimentação, dos servos, das servas, né? Então ela estava mais conectada com essa administração, então automaticamente ela estava mais conectada com as questões seculares. Então ela teve uma percepção profética maior do que o próprio Abraham. Então por isso que o nosso Rebbe fala, né? Um profeta que está sintonizado com assuntos relacionados ao mundo, né? Sem se contaminar, sem se corromper, etc. e tal, né? Mas está envolvido com o mundo, com as pessoas e etc. e tal. Então, de fato, será maior o seu grau de profecia. E nesse sentido, ela então teve a visão da verdadeira negatividade de Ismael para com o seu filho. Então, quando ela percebeu essa perversidade de Ismael, foi quando ela então ela teve essa visão profética e ela falou para Abraham, né, mandar embora a escrava e o filho. Dentro desse sentido, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, o tzadik da nossa geração, então ele diz que nos dias de Mashiach, na era messiânica, o aspecto feminino da criação ficará num nível superior ao masculino. O refinamento espiritual de Abraham e Sara eram tão sublime que lhes deu a capacidade de vivenciar, né, numa certa medida, aquilo que só iria acontecer nos dias de Mashiach, a grande elevação profética, a grande visão profética dos dias de Mashiach. É por isso que a visão profética de Sará foi superior à de Abraham. Atualmente, à medida que nos aproximamos dos dias de Mashiach, a redenção final, né, a era messiânica, podemos dar as boas-vindas ao florescimento do poder feminino no mundo, reconhecendo que a experiência mais intensa da vida física das mulheres lhes outorga uma percepção espiritual de nível superior
a que é dada aos homens, né? Então, aqui alguns aspectos, né, para nós entendermos essa superioridade espiritual. Vejam bem que para as mulheres não existe uma grande intensidade de mitzvah ou mitzvot, de mandamentos, preceitos. Para a própria mulher, não há, na vida judaica, não há tantas obrigatoriedades, deveres, disso, daquilo e mais acolá. Enquanto que muitas mitzvot, elas envolvem o homem, né? O exemplo, né? O tefilim, o talit, né? Nesses aspectos aí, etc e tal, ok? Por quê? Porque o refinamento espiritual da mulher, ele é muito mais elevado, tendo em vista que somente a mulher pode ser, no bom sentido, entre aspas, comparada a Deus. Somente Deus tem o poder de dar vida, criar vida, e comparavelmente, somente a mulher tem o poder de criar e dar à luz a uma vida. Por isso, a gravidez da mulher é algo sublime e singelo aos olhos de Deus. Somente a mulher, ela pode criar uma vida. E isso lhe dá, de fato, um alto nível espiritual, um alto nível de sensibilidade espiritual. Ver o que o homem não vê, entender o que o homem não entende. E isto, segundo o nosso Rebbe e os nossos mestres, isso vai sendo em maior intensidade à medida que vai se aproximando os dias de Mashiach. E será também, sem sombra de dúvidas, muito potencializado nos dias de Mashiach. Então, amados, aqui nós estamos falando do poder feminino, não destes movimentos que tem por aí, esses movimentos feministas. Não tem nada, absolutamente nada a ver com esses movimentos. Eles deturpam totalmente o poder feminino. Esses tais de movimentos em que fala poder feminino, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, patati, patatá, parapapá, tudo balela, né? Tudo fake news, e por aí afora vai, né? Esses movimentos anulam o poder feminino. Qual é o poder feminino? É o de ser comparado a Deus. E como que a mulher pode ser comparada a Deus? Dando à luz a uma vida. Enquanto que esses movimentos, eles são pró retirar aquela criança que está sendo formada no ventre. São favoráveis ao assassinato de inocentes e indefesos que ainda estão no ventre de suas mães, com várias formas de ceifar a vida delas. Isto não é aprovado por Deus. Então, esses movimentos anulam o grande poder feminino que Deus concedeu às mulheres, a sensibilidade espiritual, superior ao masculino. A sensibilidade espiritual que lhes dá a condição de poder ver mais além do que o próprio homem, que não consegue enxergar o que ela vê. Isso nós vamos ver na continuidade com as questões das outras matriarcas, né? Nós vamos ver isso com Rívika, com Leia, com Rachel, né? Esse poder de visão, ok? Então, por isso, amados, nesse sentido, né, o poder feminino dentro do padrão divino é profecia que está se cumprindo também em nossos dias. Que Mashiach venha rapidamente,
que seja para qualquer momento e que seja para qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Até amanhã, amados. Shalom, shalom.